Salve, salve, galera! E aí, como estamos? Meus queridos alunos, em qualquer lugar de Rondônia, onde você estiver, sinta-se abraçado pela equipe de Geografia, não é isso, o meu amigo Rogério? Exatamente. Okay. Também um abraço especial para todos os nossos professores presenciais, que faz acontecer a educação do ensino médio em Rondônia, em todos os rincões. Exato. É isso? De Rondônia. Com certeza. Projeto maravilhoso da mediação tecnológica Rondônia. Muito bem. E é isso, né? Hoje, mais uma aula de geografia. Uma aula polêmica, uma aula interessante, uma aula que tem uma visão diferenciada por nós das ciências humanas, em especial a geografia. Muito bem. Nós temos um olhar diferenciado porque nós somos geógrafos. Exato. Geralmente, né? Pelo menos, eu acho que todos somos, né? Não podemos generalizar que todo mundo é, né? Mas, geralmente, nós somos ambientalistas. Nós temos um olhar para o ambiente diferenciado. Então, a gente vê ocupação humana aliada a um impacto ambiental. É isso? Com certeza. E a história de Rondônia, né, nas últimas, vamos dizer, nos últimos 50 anos, teve um impacto absurdo, muito grande, dessa ocupação humana sobre o meio ambiente. É isso, Rogério? Esse meio ambiente que, se nós pudéssemos colocar, existe já um estudo, Rogério, que o que já foi desmatado no Brasil não, na Amazônia, equivale ao terreno do tamanho da França. É muita terra. Muita terra. É muita floresta. Exato. Imagina uma floresta do tamanho da França, de devastação no meio da Amazônia. Muito bem. Então, é preocupante. Preocupante. E alarmante. Por quê? Porque nós estamos falando da maior floresta do mundo. É isso? Ela tem a ver, nós já falamos para o aluno que cada árvore é uma espécie de bomba natural que bombeia água para a atmosfera, que vai influenciar o regime das águas em toda a região, inclusive vai influenciar nos rios voadores. Isso. Nós temos rios voadores por nossas cabeças, que vai influenciar no regime das chuvas que vai para o sul-sudeste do Brasil. Muito bem. Não é isso? Exato. Então, é preocupante ou não é? Preocupante. E o nosso querido aluno, ele é um aluno do campo. Ele sabe que a gente precisa das chuvas. Com certeza. É isso? Tinha uma questão, há muito tempo atrás, Rogério, no vestibular da Unir. A pergunta, blá, 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 bem grande. Aí a pergunta era, chove muito porque tem floresta ou tem floresta porque chove muito? Aí o aluno, agora vamos botar uma interrogação. Isso eu não aí. vou responder isso agora. Vamos responder no final da aula. Exatamente. E tu me lembra, hein? Beleza. Não esquecer. Chove muito porque tem floresta ou tem floresta porque chove muito? Muito bem. Não é isso? Já começou a aula ou não? Já começou a aula. Fechou, meu amigo. Então, Vamos lá na tela, meu diretor. Aula 24.1, Rogério. Meio ambiente, esse que é o lugar onde a gente vive e tem que interagir de uma forma sustentável. Pelo menos é o que preconiza os mais modernos pensamentos para que nós tenhamos um planeta para a sociedade contemporânea e para a sociedade futura. Exatamente. Então, nessa aula, vamos falar sobre desmatamento em Rondônia nas décadas de 1970 a 1980 e também aspectos do desmatamento, mais informações mais atuais aqui do nosso estado. É interessante. Vamos aqui primeiro para a habilidade. Então, nós temos a habilidade da aula de hoje, que é reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Então, vamos associar, Rogério. Olha só, essa habilidade o aluno ele já viu em outros momentos. Exato. Falamos da hidrografia. Muito bem. É isso? E agora a gente vai falar dessa questão do desmatamento. Muito bem. Desmatamento
é uma interação dessa sociedade com esse meio físico. Correto. Não é isso? Muito É bem. esta sociedade que faz esse processo de transformação da paisagem. Muito bem. É essa sociedade que faz esse desmatamento. Obviamente, se faz o desmatamento, obviamente vai virar uma outra paisagem naquela localidade. Muito bem. Vai virar uma outra paisagem e essa interação, ela se faz necessária, porque às vezes a gente fala muito dessa questão da preservação, mas não tem como impedir, quando a gente vê o progresso, né, professor Jorge, que seja totalmente tudo preservado. Isso é quase impossível falar que vai ter o desenvolvimento de uma área e tudo será preservado. E não aconteceu dessa maneira. Aconteceu dessa maneira em todas as partes do mundo. Quando chega o progresso, a paisagem natural desse determinado espaço geográfico, ela é transformada. Então, galera, vamos falar um pouco com eles aqui. A gente vai falar nessa aula para vocês e a gente quer que entenda o seguinte aspecto. A gente está falando sobre a questão do desmatamento, das ações, a gente vai trazer para vocês a questão do histórico, né, do desmatamento em Rondônia, principalmente nesse período de 70 e 80, mas a gente quer também salientar o seguinte para vocês, que apesar do avanço do desmatamento da Amazônia, práticas para combater o desmatamento vêm sido, né, feita aqui na Amazônia e também no estado de Rondônia nos últimos anos. Então, assim, não é tipo, a gente não está aqui para levantar bandeira alguma, como falamos no início dessa aula, né, professor Jorge? É mostrar que gera consequências, mas também Brasil, a Amazônia, o estado de Rondônia tem trabalhado também em várias ações para frear o desmatamento. Sem frear o desenvolvimento. Justamente, buscando aí, né, as transformações. O equilíbrio, né? O equilíbrio. O que a gente... e a própria lei e o próprio Estado que ela combate é a ilegalidade. Muito bem, é isso? Com certeza. O incêndio criminoso, não é isso? A devastação sem a licença ambiental. Muito bem. Não é isso? Com certeza. É diferente das coisas que é feito dentro da legalidade. Exatamente. Beleza? Só essa informação para vocês. Vamos lá. Avançando aqui com mais informações. Então, primeiro a gente vai trazer o histórico aí do desmatamento em Rondônia a partir da década de 70 e depois a gente vai verificar as transformações com o decorrer dos anos. Então, olha só. A gente, quando fala do desmatamento na década de 70, já foi temática de aulas anteriores. A gente está falando principalmente desse desmatamento com a chegada de milhares de imigrantes nesse espaço geográfico que 70 ainda não era o estado de Rondônia, era território federal de Rondônia, que viria a ser estado a partir de 81. Então, a partir de 70, com a chegada de milhares de imigrantes, vindos principalmente do sul do Brasil, iniciou esse processo de devastação da paisagem natural desse espaço geográfico que viria a ser Rondônia. Beleza. O estado de Rondônia apresenta o histórico de ocupação marcado por políticas públicas desenvolvimentistas e de ocupação territorial baseada na remoção da floresta nativa. Estas políticas tiveram forte impulso na década de 70 com a implantação de projetos de assentamentos. Quem foi que fez esses projetos de assentamentos? O INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Rogério, então, o INCRA, chegamos aí num órgão, o INCRA, é isso? Isso mesmo. Este órgão, ele é um órgão federal de responsabilidade do governo federal. Muito bem. Não é isso? Este governo federal deu a responsabilidade, incumbiu o INCRA de fazer esses projetos de assentamento no estado de Rondônia. Ok? Obviamente, quando há esses projetos de assentamento, que foram em várias localidades, ok? Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Jaru, várias localidades. Foi feito esse ordenamento desses lotes
de forma que pudesse haver a ocupação humana nestas localidades. Só que vimos em aulas passadas a questão do planafloro, é isso? Muito bem. Mas antes veio o Polo Noroeste, Exatamente. que gerou muito dessa devastação que a gente falou. Isso mesmo. Pelas falhas que tiveram nesse projeto. Esses projetos que, inclusive, vamos recapitular para o aluno, foi notícia no mundo inteiro. Exato. Porque, para o governo, Rogério, era assim. Há muito tempo atrás, década de 80, meu pai era sitiante, aqui na região de Porto Velho. E ele ganhou um terreno. Rogério, era o seguinte, era como se fosse cultural. Você recebeu, era uma forma de marcar território, você queimar. Isso mesmo. Porque se você queimasse, era como se você estivesse provando para o governo, para o Estado, que você tem interesse e que você vai produzir. E aí você multiplica pelas centenas de milhares de agricultores no Estado todo fazendo isso. Foi o que aconteceu. Exato. E, obviamente, que há e existe outras formas de se fazer um plantio. No entanto, estamos falando de um momento rudimentar, sem investimentos tecnológicos, sem dinheiro, porque esses colonos não tinham esse dinheiro para fazer isso que eu estou falando. Hoje é um pouco diferente, Com certeza. Mas ainda se faz muito essa queimada, porque é mais fácil, é mais rápido. Barata, né? Mais barato. Só manda ali o empreiteiro com motosserra, aquela região faz o acero e aí taca fogo. Só que o acero não consegue conter esse fogo. E aí sobe cinzas com brasas e vai para outro lugar e aumenta aquela queimada. Isso que é o problema. Exato. Né? Gera isso. Poluição atmosférica, né? Isso. Na década de 70 e 80, Rogério, a gente vai ver os satélites internacionais da França, dos Estados Unidos, principalmente, né, captavam aquelas imensas imagens de fumaça na Amazônia. E aquilo reverberou por todas as mídias internacionais. Problemas e, inclusive, altas críticas ao governo brasileiro. Muito bem. Na época, tinha jornais internacionais que diziam estão queimando a Amazônia toda. E botavam, estampava a foto. E aí as pessoas, por não saber a dimensão e o tamanho da Amazônia, né? Que é muito grande. E aí as pessoas no mundo inteiro pensavam, nossa, está acabando a Amazônia mesmo. E realmente foi, só que a gente tem que entender que a Amazônia é muito extensa. Ainda assim, é muito extensa ainda. Nós temos muita floresta ainda. Isso mesmo. É? A devastação foi grande? Sim. A Amazônia é muito grande e ainda tem muita parte altamente preservada. Muito bem. Beleza? Beleza, vamos lá. Vamos lá no quadro. Avançando aí para as informações desse histórico, galera. Então, esses assentamentos dos imigrantes que chegavam aqui em Rondônia foram responsáveis, a gente falou há pouco, por esse fluxo migratório, diferentes partes do Brasil, servindo assim como elemento indutor para a fronteira aí agrícola que se desenvolveu a partir desse período aqui no estado de Rondônia. Isso é a fronteira agrícola e também da pecuária, que é a agropecuária, a gente vai ter aí, no caso, galera, consequências. Por quê? Para se plantar, foi desmatado. E também para a formação de pasto, também foi desmatado. E todo esse processo gerou problemas aí ambientais no estado de Rondônia, como o professor Jorge acabou de falar, desmatamentos e queimadas. Justamente pela introdução desse novo ciclo econômico aqui no estado de Rondônia, que foi esse ciclo aí da agropecuária a partir da década de 70 em diante, que hoje é muito mais forte do que, mas foi o início, né, professor? Então, nós tivemos aí o assentamento já, que a galera chegava, botava fogo, derrubava tudo, e aí começou a desenvolver agricultura e pecuária no estado de Rondônia. O auge da imigração para Rondônia vai de 70 até 90.
Até falamos para vocês, em aulas passadas, que de 70 para 80, a população de Rondônia cresceu mais que 300%. Então, imagine só, tinha uma população e cresce em 10 anos 300%. Certamente, se cresceu 300%, professor Jorge, o que aconteceu? Áreas que até então eram áreas de floresta no estado de Rondônia, vem aqui com a gente, diretor, você tem que pensar o seguinte, aluno, que essas áreas que até então eram preservadas, eram paisagens que a gente chama na geografia de paisagem natural, preservada, foram transformadas pela ação antrópica, que é a ação do homem dentro aí do meio da paisagem natural. Beleza? Então, olha só, esse crescimento populacional, muitas pessoas chegando aqui na década de 70, na década de 80, e ainda o avanço da atividade da agropecuária no estado de Rondônia contribuiu para grande devastação aqui do nosso estado, no período. Beleza? Voltando, vamos lá. E aí a gente tem a maioria do sul e sudeste também, do imigrante, isso aqui é tudo revisão, porque a gente está falando de desmatamento, mas a gente precisa relatar a questão histórica relacionada que se desenvolveu aqui durante esse período do aumento do desmatamento em Rondônia. Então, olha só, a onda migratória prometia terras, infraestrutura e contribuía para consolidar um imaginário de um novo Eldorado, porque as pessoas estavam deixando muitas das vezes lá o sul, com pouca terra, sem capital, então via essa região aqui como uma esperança, por isso que era como um novo Eldorado, de possibilidade de ganhar riqueza, desenvolver essa atividade e melhorar de vida. Então, sob um falso ideal de vazio demográfico, o que na realidade não levou em consideração as populações tradicionais. O que está falando? Que esse imigrante muitas das vezes vinha para cá e falava o seguinte, lá não vai ter problema, porque nós temos lá terra à vontade, terra sem dono, mas a gente já tinha aqui a nossa população que vivia nessa região aqui da Amazônia, vivia em Rondônia, que é a nossa comunidade indígena, né? A comunidade indígena, os extrativistas. E aí, quando o governo federal faz essa política, ele não fez um estudo de demarcação do que é indígena, não trouxe a FUNAI e outros órgãos para fazer parcerias para implementar um projeto que tivesse um menor impacto. E foi até feito. No entanto, não foi profundo para ver muito bem esse impacto que causou nos povos indígenas aqui em Rondônia. Com certeza. Né? E aí, essa questão da chegada, né, como reflexo, nós tivemos até vários conflitos registrados aqui em Rondônia até hoje, ainda por conta de terras. Que essa terra não foi estudada e, segundo alguns, na sua concepção, não tinha dono, mas tem um dono. E aí, até hoje, nós temos conflitos aqui em Rondônia por conta dessa distribuição de terra que não foi tão, vamos colocar, estudada, regulamentada. Isso. E, no geral, na Amazônia toda, né? Certo, esse isso problema mesmo. de terra com indígena, com a questão dos agricultores, com pecuaristas, com muito fazendeiros, bem. Grileiros, fazendeiros. Muito isso? Bem. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Olha aí, galera. O lema na época, a campanha para incentivar a migração para o nosso estado era terra sem homens para homens sem terra. Olha aí, né? Uma frase chamativa, de impacto, né? Que desperta o interesse dessa galera em busca desse novo Eldorado, que era feita a propaganda pelo governo federal na época. Então, o salto demográfico foi acompanhado por inúmeros problemas. Agricultores que não tinham recursos financeiros, subcontratado para fazer a chamada empleitada, e ele não tinha recurso, ele não tinha muitas das vezes nenhuma ferramenta mais moderna da época, vamos colocar aí um motosserra, então ele tinha ferramentas simples, rudimentar. Então, olha só, ele era responsável por derrubar e outros agricultores mais providos de recursos que conseguiu desenvolver essa atividade agrícola aqui no estado naquele primeiro momento. Então, né, Rogério, essa empleitada, né? Uhum. Ela funciona assim, quando a gente está no sítio, aí tem aquele agricultor que não tem dinheiro. Aí o que ele fazia? Ele trabalhava como chamado empleiteiro.
Aí ele ia lá, conversava com outro agricultor que tivesse um pouquinho mais de dinheiro. Estou te falando isso porque meu pai fez isso. Aham. Contratava um colega, um vizinho nosso, para fazer a empreitada. E aí devastava, Rogério. Mata no chão, árvores no chão. E aí a empreitada é fazer o acero, é isso? Fazer a limpeza de toda embaixo das grandes árvores e depois derrubar tudo. E aí queimar. E aí depois pagava esse outro agricultor, que era menos provido de dinheiro, para ele também fazer seu plantio, comprar suas sementes, ir para a cidade comprar, às vezes, feijão, arroz para plantio da roça dele. Então, muitos agricultores fizeram isso. Por quê? Porque realmente eram terras para homens que não tinham terras. Exatamente. Então, era aquela pessoal do sul e sudeste que foram expulsos do campo, Muito bem. da mecanização que teve lá. Então, eram pessoas desprovidas financeiramente. Exatamente. É isso, e isso aconteceu muito, muito mesmo. Como nós falamos em aulas passadas, esses sitiantes, esses sulistas, principalmente do sul, eles vieram desprovidos de dinheiro, de tudo. E o governo não deu toda essa infraestrutura Exato, que ele lançou como marketing. Né? Falamos isso em aulas passadas e simplesmente muitos ficaram a Deus dará, inclusive sem estradas, Rogério. Muito bem. Sem estradas para escoar sua produção, que era uma dificuldade absurda. Absurda. Às vezes só entrava mesmo de carroça e olhe lá, porque não tinha estrada. E muitos, por essas situações, como a falta do acesso, também a questão de não ter o recurso para a melhoria da terra, o que acontecia? Receberam a terra, ficavam um pouquinho por ali, viam que não ia ter condição de ir para frente, abandonavam a terra também. E buscavam novas terras. E aí é um outro motivo para a questão do aumento do desmatamento, porque quando ele chegava nessa nova terra, o que ele ia fazer? Todo aquele processo empleitado novamente. Isso. Derrubada, queimada, para, vamos colocar assim, na sorte ter ali a produção da agricultura naquele lugar, porque nem todo solo, como você sabe aqui do estado de Rondônia, é indicado para a agricultura. E se ele não tinha recurso na época, ele não tinha condição de comprar o carro para fazer a calagem, para trabalhar na acidez, né? Então, qual que era o plano A? Abandonar a terra e procurar nova terra. Então, esse rodízio de procura de novas terras para produzir aumentou também a questão do desmatamento no estado. Pois é, Rogério. Já ainda falando nesse sentido, dessa dificuldade que o homem teve na época, na década de 70, 80 e 90, tu sabe o que é paneiro? Sei que é paneiro. O paneiro, às vezes eu vinha da escola, ia com meu pai, e aí colocava um paneiro com os mantimentos para levar para o sítio. Minha mãe morava no sítio, que ela era professora rural. E aí levava o mantimento, meu amigo, 5 quilômetros por dentro da picada, no meio da floresta, porque não tinha estrada. Hoje está muito, muito melhor do que aquela realidade que os avós desses alunos viveram. Exatamente. Nem os pais, porque os pais são até mais novos que eu, né? Isso mesmo. Vamos lá, então, galera. Mais informações, então, essas são as transformações aqui de Rondônia nesse período que a gente está vendo. Então, essa galera, como o professor falou, são verdadeiros desbravadores da floresta. Tornou-se um lugar de grande devastação em nome do progresso, criação de estradas, sem saúde pública, sem educação, segurança nesse período, mas sonhavam aí em ter a terra e aí foram desbravadores aqui nas terras que viria a ser estado de Rondônia. Aí começaram a vir para Rondônia, principalmente aí pelos projetos de assentamento e os incentivos do governo federal com as suas propagandas aqui em direção a Rondônia e o oeste aqui da Amazônia. Então, quando a gente fala, já falamos em aulas anteriores também, a gente vai trazer aqui informações para vocês de projetos, né? Mas agora mais citando, né, para recordar, né, professor Jorge? É isso aí. Os projetos integrados de colonização, que foram, né, projetos do INCRA. Ele assumiu essa responsabilidade de implantar e organizar o território
com infraestrutura e administrar e fazer esses assentamentos e dar a titularidade da terra para os beneficiários, coisa que não aconteceu no primeiro momento. Muito tempo depois, começou-se a falar em dar títulos da terra para esses colonos. Pois é, nós tivemos o PAD, Projeto de Assentamento Dirigido, novamente falando, né, quem foi o responsável foi o INCRA, que implantou, né, entre aspas, essa infraestrutura, selecionou os colonos, o parceleiro desses projetos deve ser mais especializado nesse pequeno momento, nesse projeto de assentamento. Esse beneficiário tinha que ser um pouco mais especializado que um trabalhador sem terra. Ele precisava ter, no mínimo, um conhecimento agrícola e, ao mesmo tempo, dinheiro, um pouco de dinheiro e experiência quanto à obtenção de crédito bancário. Então, esse projeto de assentamento dirigido, ele requeria, no momento, pessoas que tinham um pouco mais poder aquisitivo. Exatamente. Tá? E um pouco mais de técnica. E os principais projetos de integrar de colonização de Rondônia foi o PIC Ouro Preto, ali na região central, Sidney Girão, Ji-Paraná, Assis Ribeiro e Padre Arrol. Então, gente, olha só, nós estamos falando da década de 70. Isso vai se tornar mais intenso na década de 80 e 90. Muito bem. Aí depois nós temos os PADs, Marechal Dutra, Burareiro, Urupá, Machadinho, Cujubim, Bom Princípio, Gleba G, BR-364 e Gleba Jacundá, com seus respectivos anos. Tudo isso sob responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Beleza. Aí nós estamos vendo que Ouro Preto, né, ali na região central, ele inicia-se a sua pujança ali da sua migração nesse projeto integrado de colonização, denominado PIC Ouro Preto. Lá na década de 70, constituiu-se no principal responsável pelo surgimento da cidade de Ouro Preto do Oeste, como um núcleo habitacional. É isso aí. Depois veio, então, houve desenvolvimento da região ali, migração para outras áreas ali, chamada de Vila Rondônia, que vai, posteriormente, se chamar município de Ji-Paraná. Depois veio o PIC Ji-Paraná. Obviamente, depois dessa expansão, vai ter um projeto de colonização lá em Ji-Paraná, em 72, que foi implantado efetivamente em julho de 72, na área considerada indispensável à segurança para o desenvolvimento nacional pelo decreto 1164, de 1º de abril de 71. Rogério, olha só o arco do desmatamento aí em Rondônia 2015, na Amazônia. Na Amazônia, né? E é interessante que está nessa imagem, e aí falar a seguinte observação. Se a gente for analisar em algumas fontes documentais de pesquisa sobre desmatamento da Amazônia, vocês vão encontrar aí informações aí que a Amazônia, de 1988, não ficou muito bom não, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. De 1988 a 2017, a Amazônia foi desmatada, a Amazônia legal, vamos falar da Amazônia legal, mais de 428 mil quilômetros quadrados. 428 mil quilômetros quadrados. E quando a gente analisa os estados da Amazônia legal, Mato Grosso, Pará na primeira posição. O Pará lidera o desmatamento. Na segunda posição, a gente vai encontrar o Mato Grosso, o MT, Mato Grosso aí, né? E na terceira posição vem Rondônia, galera. A gente está falando nossa aula de geografia de Rondônia, então vale a pena passar essa informação para vocês. Vem Rondônia. E Rondônia, ela contribuiu aí para a devastação da Amazônia, que são 428 mil quilômetros quadrados, cerca de 13,8%.
Justamente nesse período que a gente consegue observar de 80 até mais ou menos aí, vamos colocar nisso de 13,8%. Só o estado de Rondônia. Só o estado de Rondônia. Desses 428 mil. Desses 428 mil. Beleza. Então, esse período de maior desmatamento aqui em Rondônia coincide com esse processo aí de ocupação de assentamentos, de avanço da fronteira agrícola e da pecuária do nosso estado. Então, olha só que interessante, um gráfico total de área desmatada por quilômetro quadrado, por estado na Amazônia Legal, entre o período de 88 a 2017. Então, é aquilo que nós informamos agora há pouco, só que agora em gráfico, números totais. Muito bem. Mato Grosso, Pará e Rondônia. E é fonte INPE, né, professor Jorge? Isso, o INPE, que é um instituto reconhecidamente, internacionalmente, pela ser muito responsável pelos dados que eles divulgam, né? De pesquisa espacial, né? Exatamente. De sensores, de satélites, enfim. Aí a gente tem a imagem, né, Rogério, do desmatamento em Rondônia. Exatamente. Fazendo um comparativo ali do ano de 2000 com 2005. Obviamente que se a gente analisar o nível de desmatamento que ainda acontece, todo ano tem desmatamento. Exatamente. Todo ano. Pode falar, professor. Pode falar. E é interessante que a gente observa esse mapa e a gente consegue verificar uma cobertura vegetal no estado com o passar do tempo. Ó, vamos analisar 2000, ó, e essa área preservada mais a oeste de Rondônia, norte de Rondônia. A gente observa, e essa região em amarelo é justamente aquela região que já falamos aí dos projetos de assentamento nas proximidades, né, professor Jorge, da BR-364. Então, por exemplo, aí nesse mapa a gente observa a oeste, tem Guajará-Mirim aí, ó. Guajará-Mirim, ele tem 78% do seu território ainda composto por floresta. Então, a gente observa essa grande concentração de floresta a oeste de Rondônia, mas quando a gente olha essa região central, a gente vai observar municípios, áreas com menos de 30% da sua floresta original. Beleza. Mais informações sobre desmatamento é só, né? Aí a gente consegue observar aqui de 2010 para 2016, um outro momento agora, a gente observa o crescimento do desmatamento também agora onde? Mais ao norte, né? Mais essa região de Guajará-Mirim, né? Ela ainda continua preservada porque tem parque, tem unidades de conservação. E aí a gente volta um pouquinho lá, professor Jorge. E o meião, né? Praticamente da mesma forma, aumenta alguma coisa por conta do avanço da pecuária e da agricultura. E coincide com a terra indígena. Pacás Novos, né? Muito bem. Uruauau. Exatamente, aquela que nós falamos que compreende 12 municípios do estado de Rondônia, né? Exatamente. Uma unidade de conservação. Exato. E aí a gente tem o mapa, né, do desmatamento em Rondônia. O mapa não, o gráfico de barras, onde mostra aí todo esse processo do desmatamento. Ó, 1988, bem alto o desmatamento. Quando a gente analisa aqui 95, também alto, né? O maior pico de desmatamento em Rondônia foi em 1995, de acordo com essas informações até 2017, e aquilo que falamos lá no início da aula, Rondônia também trabalha para combater o desmatamento. Hoje nós temos aí números da Defesa Civil, também temos do Bombeiro, onde de repente na hora da queimada, né, professor Jorge, que, principalmente no período que está mais seco, que não se deve queimar nada na cidade para denunciar, então assim, e também juntamente com o IBAMA, com o SEDAM, Rondônia tem buscado também o combate ao desmatamento. E a gente observa essa queda com o passar do tempo, né? Dos anos. Olha, se a gente olhar aqui, para 90, na década de 90, 2000, bem alto desmatamento da Amazônia. E agora a gente consegue observar a queda. Fruto aí também a gente pode associar não só dessa questão do monitoramento, mas também da diminuição da ocupação dos espaços rondonienses, porque aquelas áreas que então não tinham ocupação, agora já são ocupadas. Alguma observação? Tranquilo. Vamos lá. No primeiro semestre de 2020,
Rondônia teve um aumento de 29% no desmatamento, se comparado com 2019. Nos 2 anos, Porto Velho foi a cidade, nesses 2 anos, né, 2020 e 2019, Porto Velho foi a cidade que mais desmatou no estado. Sem falar, né, Rogério, que ainda agora a gente falou que a maior quantidade de cabeças de bovinos está em Porto Velho. Exatamente. E por isso que a gente viu aquela evolução naquele mapa, né? De 2000, lá na 90 estava mais preservado. Quando olhamos de 2005 e depois de 2017, vimos a devastação aqui ao norte, que é o município de Porto Velho, né? É isso aí. Em seguida, Candeias, Nova Mamoré e Cujubi. Segundo os pesquisadores, um dos fatores responsáveis pelo aumento do índice de desmatamento foi a pandemia da Covid, né? Essa situação, vamos falar com ele aqui rapidão, professor Jorge. Essa informação é de acordo com 2019, está muito relacionada à questão nesse período, do foco, que vamos colocar vários projetos, vários recursos de diversas secretarias, não só aqui de Rondônia, mas como a nível Brasil, nesse período foi destinado para combater a pandemia. Então, alguns estudiosos, pesquisadores de Brasil, de Rondônia, eles chegaram a essa análise, que a pandemia, né, vamos colocar esse foco que estava voltado aí para a saúde, comprometeu também a fiscalização mais efetiva durante esse período e aí gerou desmatamento em 2019. Já que você tocou nesse assunto, vamos falar um pouco de gestão pública. Nesse período também da pandemia, os próprios órgãos falaram, olha, não pode viajar, diárias. Então, essas fiscalizações são feitas com diárias. Com certeza. Então, foram canceladas muitas diárias. E aí, ficou um pouco, digamos que sim, lá vão ter. Muito bem. É isso? Exatamente. Essa fiscalização ficou um pouco mais distante deles, né? Por não ter ido, praticamente, né? Exatamente. Beleza? Então, é isso. Agora, a gente vai observar ali no quadro mais uma informação. Daqui a pouco a gente... Vamos lá, observa lá no quadro, lá, mais uma informação. Antes de a gente se despedir de vocês, nós temos aqui, 10 municípios que mais desmataram no primeiro semestre de 2019. Primeiro, Porto Velho, que a gente viu lá no texto, né, professor Jorge, né? Aí. Aí nós temos aí, na última posição, São Francisco do Guaporé, nesse gráfico. Calma aí, que já já a gente vai. Os 10 municípios que mais desmataram no primeiro semestre de 2020. Porto Velho novamente liderando. Candeias em segundo lugar. E última posição ali, Buritis, né, do gráfico. Então, quando a gente fala de desmatamento, desses projetos de Rondônia de assentamento, geraram consequências. A partir dessa ação antrópica, né, que é a ação do homem no meio natural, na paisagem, que se intensificou aqui em Rondônia, principalmente com essa questão do avanço da agropecuária e também desses assentamentos na década de 70, 80 e 90. Consequência, quando a gente fala aí do desmatamento, primeiro é que a gente vê aí a perda da biodiversidade, professor Jorge. É isso aí. E o solo vai ficar exposto à erosão, né? E nós temos aí problemas com a terra, como as tensões sociais. Exatamente, problemas sociais pela posse da terra, né? Muito bem. Problema de saúde pública, desertificação, aqui temos esse problema na Amazônia. Tensão entre aspas, brancos e indígenas, né? Com certeza. E contribuição para o efeito estufa, que é a nível global isso. Muito bem. Não é isso? Exatamente. E aí nós temos a população de Rondônia do último censo, 2010, 1.562.406 pessoas aqui de Rondônia no último censo. E a estimada em 2020 foi de 1.796. Então, a gente observa que não é um estado tão populoso, né, se comparado com o estado do Brasil, mas esse fluxo intenso de crescimento populacional na década de 70, de 80, de 90, contribuiu para a devastação de boa parte das nossas florestas aqui do estado de Rondônia. Agora a gente vai se despedir, não é? Agora sim, agora é oficial, beleza? Um grande abraço para vocês, daqui a pouquinho a gente volta aí para a revisão. Tchau! Tchau.